sua equipe está alinhada com a cultura da sua empresa? Hoje nós vamos falar aqui sobre a cultura da empresa e o comportamento adequado para que a sua equipe desenvolva um trabalho que realmente esteja alinhado, tá, com a cultura e que as coisas comecem a acontecer de fato. Tá? Para isso, eu estou aqui com dois gigantes do varejo, tá? O Pado Abracioli, tá? E o Kleider, para que possamos discutir e trazer aqui para a mesa um assunto tão importante e vital nos negócios, que é o comportamento das pessoas, sabendo que mais de 90% das demissões em qualquer tipo de negócio é pelo comportamento. É o comportamento que define, de fato, quando e quais são as ideias e as coisas que podem fazer com que o seu negócio vá para frente, o seu funcionário se desenvolva e cresça na empresa. Comportamento errado, negócio errado. Comportamento errado, ninguém segue regras, e é disso que vamos falar aqui, começando aqui com o Pádua, para podermos aqui discutir e trazer as ideias dos nossos conhecimentos práticos que lidamos lá no dia a dia com mais de 30 anos aqui, falando de Dalci Herculano, que sou eu, né, como já nos apresentamos no primeiro episódio, e Pádua também, muito mais de 30 anos, para falar sobre esses temas. Muito bem, então, boas aí para vocês, né? Pado há mais de 30 anos, né? Então ele já começa fazendo uma provocação sobre a vivência nossa. E a gente pode usar esses 30 anos para a gente fazer uma seguinte analogia. Como era a formação das pessoas nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, 2025, né? Independente da geração Z, da geração XY, as empresas elas precisam se adequar, né? Nós fomos percebendo ao longo do tempo que toda essa gama de aprendizado ela está ligada basicamente com alguns controles internos, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em grandes corporações onde a regra começava lá no ponto, né? Você tinha um ritual para você fazer o ponto lá, que você estava presente, né? Hoje as pessoas trabalham em home office com a produtividade muitas vezes maior do que a presencial. Então, como que é esse comportamento de fazer as coisas, né? Onde que está o X da questão? Nos anos 70, as pessoas trabalhavam dentro de conceitos muito fechados. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa infância. Todos nós aprendemos a brincar de soldadinho. Vocês lembram que tinha o soldadinho? Era uma alusão ao soldado americano, que era o vencedor, né? Tinha o Forte Apache, onde Pobre dos índios eram trucidados. os soldados americanos eram os heróis. Pois eu com meus irmãos, a gente brincava e gostava de ser dos índios, né? Então eu escolhi a tribo dos índios ali para me organizar, porque eu era criança, mas eu achava que a terra deles estava sendo tomada, né? Ao longo do tempo a gente foi aprendendo isso. Então o comportamento dentro das empresas, a gente foi vendo e participando de muitas transformações. Eu lembro de um líder que eu tive que ele pedia para mim falar nos treinamentos assim: comece com Ford. Eu, como é que é? Ford nos anos 20 falava assim: eu quero 2 braços, eu não quero cérebro. Então, esse comportamento industrial, esse comportamento mecânico, militar, ele foi alterando o comportamento das empresas. Supermercado, por exemplo, que é o nosso caso aqui, supermercado, né? Supermercado dos anos 70 era simplesmente enfadonho você coordenar um supermercado, né? O gerente estava lá, ele tinha que cumprir um ritual. Se ele não cumprisse aquilo, ele saía. Os encarregados eram estancados. A base, pouco... Nem era permitido falar com o cliente. Isso tem a ver com as estruturas internas. Inclusive, só contribuindo com essa sua colocação, a base não era permitido falar nem com o chefe. Não. Naquele tempo, eu lembro que para falar com o gerente tinha que pedir permissão à secretária. Muito bem. As histórias que a gente tem contado aí, quando a gente se encontra para conversar sobre os
os assuntos, os negócios do dia a dia, a gente fala sobre esses momentos. Exatamente. Inclusive, eu mesmo, até como gerente geral, diretor geral de loja, passei por isso. E fazer questão de não precisa passar por esse crivo, manda entrar, porta aberta. Então, fui uma das pessoas que, especialmente numa grande empresa que eu trabalhei, que deixei a porta aberta. Então, a partir de agora, não tem mais. A secretária vai ajudar o RH. E a porta da diretoria, a porta da gerência tem que estar aberta para o cliente, para o funcionário, estreitar isso e estar lá no chão de loja. Para vocês verem, né? Então, essa questão do comportamento dentro das empresas, no nosso caso, estamos falando de empresa de alimento, mas serve para a indústria, serve para várias, está ligado com como surgiu o departamento de RH nas empresas aqui. Então, nos anos 60, a Juscelina abriu as portas, começou a chegar aqui as montadoras de automóveis. E eles precisavam de alguém para conversar com os empregados. Né? Quem que vai conversar com os empregados? Né? Pensou-se e criou-se uma área de recursos humanos inspirada nos recursos humanos americanos, que estavam mais ligados com a administração de pessoal, vulgo DP. Né? Aí, quem que poderia falar com os empregados? Bom, advogados. Então, o departamento de RH foi criado por advogados no Brasil. A conversa era mais para a empresa do que para a pessoa. Nos anos 80, eles descobriram que precisava de ter um intercâmbio desse empregado com a empresa. Então, vamos entender a mente desses empregados. Comece a contratar psicólogos. Em 87, eu comecei nessa escalada. E o meu primeiro trabalho era fazer ficha de emprego, né? A ficha cadastral. E eu conversava com as pessoas que estavam fazendo a ficha cadastral. E a minha chefe falava assim, não pode conversar. Mas por que não pode conversar? Não, porque aqui tem que ser rápido. Mas esse departamento não é de recursos humanos? Mas não pode conversar. Né? Pasmem as coisas, isso em 87. Em 78, desculpa. Em 78. E aí, a partir dos anos 80, começou-se a trabalhar mais via departamento de treinamento, o diálogo com as pessoas, né? A aproximação. A coisa foi andando, o empregado deixou de ser empregado e passou a ser um colaborador. Com a chegada do Walmart no Brasil, eles trouxeram o conceito de associado, o operador passou a ser conhecido como associado, né? Aquele que também leva uma parte do lucro para justificar os KPIs, né? Então, hoje, quando eu vejo um grupo de pessoas assim fazendo entrevista, a gente já consegue identificar rapidamente quem vai seguir a regra ou não. Por quê? Porque está muito claro de que o comportamento que a empresa vai sugerir ao colaborador, ela influencia muito, né? A cultura que ele vai seguir, o nível de conversa. Então, por exemplo, programa Portas Abertas. Maravilhoso. Surgiu quando? No Grupo Pão de Açúcar. Mais ou menos nos anos 90. Anos 90. Isso tanto é que nesse Portas Abertas lá no Pão de Açúcar, que eu estive por lá por 20 anos, foi implementado nos escritórios, não só na sede lá na Brigadeiro, em São Paulo, mas nos escritórios regionais, em todas as sub-regionais que tinham escritório, derrubam-se as paredes. Então foram feito um modelo de escritório onde as paredes tinham no máximo 1 metro e pouquinho, todas as pessoas se viam. Então não precisava você falar com o departamento aqui do lado, passando um e-mail para responder em 2, 3 dias. Você acionava aqui do lado, já diminuiu a dificuldade da comunicação, né? Diminuiu a dificuldade das travas entre as soluções, diminuiu todos aquelas dificuldades que as empresas têm, e ainda hoje tem. Tem muita empresa hoje, e aí eu quero já passar aqui, só deixar você concluir o raciocínio para passar aqui para o Cleider fazer o comentário também sobre essa nossa abertura desse tema que é muito importante. Mas ainda hoje tem empresas, vamos falar daqui a pouco, que ainda estão nesse tempo. E quem manda mais no RH é o contador.
Você sabe, e nós sabemos disso, a gente que anda dentro Nós das conhecemos empresas, vários. vários, aí teve lá um conflito, o funcionário cometeu uma infração na empresa, liga para o contador para saber o que, que a gente faz, qual a medida disciplinar. Então, quem decide hoje ainda tem empresas, principalmente as empresas pequenas, médias e pequenas, algumas delas têm esse tipo de comportamento. Então, precisa evoluir. É. Vai concluir. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, quando virar aqui com o Cleider, mas a questão do comportamento, a questão da regra, ela está ligada intimamente com a cultura. A cultura faz a liderança molda o comportamento e trabalha com as regras, né? Normalmente seria assim, mas nós temos todos esses impedimentos que você falou e alguns outros que a gente vai comentar também. Né? Nessa questão, Cleider, acho que pode relembrar aqui com a gente algumas ações que já foram feitas mundo afora aí sobre essa questão da cultura como o grande moldador, vamos dizer assim, do que eu vou aplicar regra por regra, né? Exato. O grande desafio hoje é lidar com comportamentos diferentes, já que a temática, a nossa época que nós estamos vivendo, favorece a individualidade e a não seguir regras, a não seguir padrões. Antigamente, você não tinha acesso à informação. Então, a cultura, vamos falar assim dessa forma, mas assim, o jeito de ser de uma época, ele era padronizado. Era calça boca de sino, Exatamente. era os hippies, né, com as roupas coloridas. Sapato plataforma. E quem estava fora disso era o rebelde, era o diferente. E ele sentia uma pressão muito grande. E o grupo, ele se baseava na informação, sempre se baseia na informação que recebe, mas a informação que ele recebia naquela época era muito limitada. Era limitada à convivência e na década de 70, mais ao rádio, revistas, materiais impressos, e depois, década de 70, 80, mais a televisão, mas era, aqui em Fortaleza, por exemplo, eram 4 canais de televisão na década de 80, 90. Você não tinha. Lá para a década de 90 que foi vinha as televisões, TV por a cabo. assinatura, tudo, que aí você tinha uma quantidade maior de canais. Eram 100 canais, mas aí 20 era canal do boi. Né? E aí a gente tinha, na verdade, uns 20 canais diferentes aí, apresentando culturas diferentes, inclusive com a MTV, fazendo esse papel do rebelde, de trazer a transgressão, a diferença. Mas isso não é novidade. Desde James Dean, lá o rebelde sem causa, a camisa branca com a jaqueta preta e calça jeans, né? A gente tem aí, por exemplo, o jazz, o blues como músicas disruptivas, né? Mas sempre as gerações mais novas foram questionadoras. Mas sempre era a geração atual, era que mandava. Era a geração que dominava. Então ela dizia, isso é a rebelde e isso é a cultura. No sentido de o que é elevado. E existia essa, vamos dizer, apenas uma dualidade, vamos dizer, no máximo. Não tinha tantos tribos diferentes. Ou é desse jeito ou é do outro. Só isso. E aí, hoje em dia, eu conversando com a minha esposa esses dias, e ela comentando, perguntando, a gente lembrando, conversando de emo, né? Aí eu disse assim, hoje tem emo, não é o nome emo, né? Mas você consegue ver jovens hoje com essa cultura do gótico, do emo, do sombrio, os outros mais coloridos, os outros que são os enzos, né? As patricinhas, né? Então você tem esse caldeirão de cultura hoje que é muito mais difuso. Uma comunidade diversa, né? Da diversidade, né? Diversidade que acaba que na hora que eles se unem, encontram uma forma de se comunicar. Exato. E cada um, logicamente, tem suas regras, que é disso que a gente está falando aqui, né? Como que misturando tudo isso, a gente entende a importância das regras, que nos dias de hoje a gente fica questionando alguns comportamentos, principalmente aqui no Brasil, né, que estávamos até conversando a respeito antes do nosso bate-papo,
que hoje vale muito mais reforçar, né? Parece clichê essa frasezinha, né? Que o certo é certo. O correto é entender que o certo é certo mesmo que ninguém faça, Isso. É. né? E o errado vai continuar sendo errado mesmo que todo mundo faça. Porém, hoje, se você for encontrar o cidadão andando pela calçada, carteira caiu. Se você chamar, ou se a sua carteira caiu, você está sendo julgado ali pela maioria das pessoas que viu. Quando devolve é motivo de sair no jornal. Quando devolve Né? é motivo de O cara ser noticiário. ético, ser correto é motivo de estranhamento. Mas, assim, o que eu estou querendo mostrar é que em tempos onde a informação era limitada, as pessoas achavam que aquele era o padrão e eu tenho que me enquadrar com o padrão. Lógico que sempre teve os rebeldes. Só que hoje, com as mídias sociais, você tem acesso. O celular na mão. Você pode estar em acesso com uma tribo, entre aspas, né? Mas a tribo cultural da Europa, da Ásia, da Índia, e se identificar, tanto é prova disso que é muito popular os doramas, as novelas lá da Coreia, e aí você vê lojas abrindo de produtos coreanos. Aí você vê, por exemplo, uma coisa maravilhosa da Netflix, por exemplo, você tem acesso a seriados Culturas, é. é, lá da Turcos, Turquia, da Inglaterra, de países da improváveis. Suécia. Colômbia, né? De Exatamente. países totalmente México, coisas que você não costumava consumir. Isso é bom, mas isso gera essa falta do padrão e aí gera uma insegurança nas pessoas. É. E aí, dentro da empresa, isso se reflete em qual padrão eu vou seguir? Como eu, como empresário, vou impor um padrão sem ser taxado como o rígido, o rigoroso? Até que ponto a empresa tem que ter padrão, até que ponto ela não tem que ter padrão? Então, são discussões que a gente quer levar aqui hoje, nesse sentido de não só ficar muito na filosofia. A gente aqui iniciou na filosofia, mas agora vamos falar praticamente em empresas e organizações de grande porte que são exemplos de cultura, mas mesmo essas empresas hoje estão sofrendo nessa questão de cultura porque é muito volátil. Antigamente, a voz, o treinamento interno dava conta. Hoje em dia, você tem um excesso de informação, inclusive uma guerra de desinformação. Por exemplo, hoje em dia virou xingamento CLT, né? É. E aí, como é que você trabalha empregando as pessoas e aquele processo já é considerado uma exploração, já é considerado algo negativo? E como é que você trabalha para motivar aquela pessoa a estar bem, a seguir as regras? Aí vem outro lado também, a pressão do cliente, o cliente que trata mal, a pressão do trabalho, da família, e como tudo isso interfere na cultura da empresa. É. Interfere na cultura, interfere nos resultados, interfere na carreira do trabalhador e muitas das vezes a gente se depara com a maioria dos funcionários dentro de uma loja, de uma empresa, colocando a culpa no outro pelo seu insucesso. Sim, Ah, mas eu estou há tantos anos na empresa, nunca tive uma oportunidade, jogando para o outro. Aí o culpado é o chefe, o culpado é o dono, o culpado é o RH, o culpado é todo mundo, menos a própria pessoa. Aí chega um trainee, que com um ano de empresa ali, um estagiário que passa a trainee e passa a ser chefe dessa pessoa. Aí que começam as críticas. Tá vendo? É o queridinho, aí é o começa puxa-saco. a puxar saco, né? Aí começa a encontrar os julgamentos para entender o porquê que aquela pessoa foi promovida e ela não. E É. nunca assume a responsabilidade. E aí, passar aqui para o Pado, essa questão de o Pado fazer um comentário de dentro desse comportamento, né, de colocar a culpa no outro dentro das empresas, diante de inclusive muitas delas ter a cultura lá, tudo desenhado, todas as pessoas ter acesso às informações, ter acesso a todo o ambiente cultural, desenvolver um programa de cultura organizacional dentro da empresa, com os alinhamentos necessários. Mesmo assim, tem muito disso que leva as pessoas a
a não pararem os seus empregos, a não engajarem, né? E aí aumenta a turnover, aumenta a despesa, aumenta tudo e aumenta esse clima de insatisfação por conta da falta daquela consciência de que regra é assim, o que que eu tenho direito, na maior parte das empresas, a maior parte do funcionário é assim, quais são os meus direitos? Agora, meus deveres É outra é coisa. outra coisa. Aí eu, às vezes, não quero nem saber de quais são os deveres. E a gente, como empresário, né, ou como orientador dos empresários, das empresas e dos líderes, a gente está tocando, vai tocar muito nisso através da inteligência da Única. Exatamente. Como que as pessoas precisam ser lembradas de que eles estão ali por um motivo, por uma responsabilidade, que é o que a gente encontra muito difícil, com muita dificuldade hoje na maioria das empresas. Mas fale um pouco Mas disso. eu quero até pular a fila para poder comentar essa questão, né? Você está aqui, é sua obrigação trabalhar. Essa mudança de paradigma é que é o grande desafio para quem viveu a geração do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje em dia, o colaborador, ele precisa entender um propósito, entender que ele faz parte de algo maior e entender que ele pode ser feliz trabalhando ali, gerar um resultado e ter um futuro. Ele não quer se aposentar como um auxiliar de serviços gerais. Ele não quer entrar, um jovem de 18, 20 anos, entrar como operador de caixa e esperar um tempo. E ainda tem um detalhe: muitos não desejam ser promovidos. Quando você chega para um colaborador e diz, olha, agora você vai ser líder, ele Deus me livre. Porque agora eu vou ter que dar conta do meu trabalho e dar conta dos outros. Me deixa no meu canto. A maior parte dessa nova geração, ela prefere tempo livre do que assumir mais responsabilidades para ganhar mais dinheiro. Ela pensa mais em viver do que em formar patrimônio, em crescimento. Mesmo que isso traga uma forma de vida, um nível de vida muito mais simples para a pessoa, mas ela está Exatamente. satisfeita. Então, como tem uma frase também que é muito legal, que assim funciona na prática, tem gente para tudo. É simples assim, tem gente para tudo. Tem gente que quer ser e vai ser operador de caixa, repositor, vai ser daquela função, né, operacional, porque ele é feliz, está satisfeito para ser feliz. Ótimo. Mas através da consciência que nós, né, como gestores, nós como administradores, temos que desenvolver na cabeça da maioria das pessoas, que não são todos que vão querer ficar estático ali no mesmo local, a provocação de que vale a pena se desenvolver, vale a pena aprender, vale a pena estudar, vale a pena se capacitar e, principalmente, se engajar num projeto para que tenha uma carreira, né, e essa carreira proporcione sua melhoria de vida com a sua família, né, enfim, para que essa pessoa tenha uma história a contar daqui a tantos anos. Imagine um trabalhador passar a vida inteira ganhando um salário, que hoje está 1.600 e alguma coisa, e se aposentar com isso. Eu passei a vida toda ganhando, e agora me aposentei ganhando a mesma coisa. Então, isso para algumas pessoas faz sentido, mas para uma boa, e acredito que a maioria das pessoas não faz sentido, como o Cleider falou, que o que faz sentido é a pessoa crescer, se desenvolver, né, para contar uma história e deixar um legado para a família, criar uma condição de vida muito melhor, com mais qualidade de vida, inclusive no financeiro. Mas eu passar a palavra para o padre fazer um comentário. Para vocês entenderem, assim, como que a gente vê isso. Para a gente ter uma cultura adequada, a gente precisa de uma liderança focada. É o primeiro passo. Quem gera o comportamento? É a liderança. Moisés fez isso, Napoleão fez isso, Átila, o rei dos Hunos, fez isso. O líder gera o comportamento. Vou contar coisas reais da minha carreira, assim, que eu vivi. Durante 9 anos eu trabalhei no Cândia, em São Paulo, que foi uma referência absurda no varejo nacional, todo mundo sabe. O Cândia tinha, nós, os diretores, os gerentes, nós criamos os nossos valores. O valor número 1
era assim: acreditamos nas pessoas, vírgula, por isso as responsabilizamos. O que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todos façam. Nessa cultura, que valia do diretor-presidente até o líder de setor, as atribuições eram dentro dos seus corpos funcionais estabelecidas, e lá a gente tinha um modelo que nós chamávamos escafandro. Não tem escafandro, aquela roupa de mergulho, que a pessoa ela tem espaço lá dentro, mas ela é limitada aqui fora, Isso. não é? Sim. Então, nós tínhamos alguns rituais que eram simplesmente absurdos. Reunião de diretoria, toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Então, para quê? Para gerar exemplo nos gerentes e nos encarregados que os diretores trabalhavam. Tinha o Bom Dia Cândia. Todo mundo que estava no comando tinha que ir para a porta para esperar o cliente entrar, bater palma para o cliente, cair os balões. Todo dia caía os balões, era dia de festa para os clientes. Por que que os diretores estavam lá? Para a base se Esse é o exemplo. motivar. Né? A liderança era formadora, então eu, o diretor, formava o gerente formava o líder de setor. O caderno de regras gerais estava lá, o manualzinho de bolso estava lá, mas o líder de setor, dentro do escafandro dele, ele tinha a condição de resolver praticamente tudo. Então, isso entre 91 e 99, para vocês terem uma ideia. Olha quanto tempo faz. 30 anos. Né? 30 e poucos anos, sei lá. Então, nesse formato, as empresas vinham ver o que o Cândia fazia e não acreditavam. Não, e foi implantado, inclusive, esse modelo, parte disso aí, lá no GPA. Foi. Lá no Pão de Açúcar. Entrei em 96, na Regional Ceará, na primeira turma de trainee, e a gente fazia exatamente assim, recepcionar o cliente, Exatamente. toda a equipe de liderança Exatamente. da loja, na entrada da loja, a abertura, 7 horas, todo mundo batendo pau. Muito bem. Funcionava do mesmo jeito, inclusive do mesmo modelo também nos escritórios. O Abílio, que era o dono da empresa, chegava 15 minutos antes das 7, todos os dias no escritório lá na Brigadeiro, para fazer reunião com toda a diretoria, que você inclusive foi diretor da empresa também, um tempo sabe que toda segunda-feira tinha reunião plenária e que era disciplinadamente no horário das 7, com todas as pessoas, inclusive com o presidente e dono da empresa, para poder servir de exemplo para a equipe. Nesse caso aí, hoje, se ele tivesse vivo, o Abílio tivesse vivo hoje, ele ia chegar chateado no trabalho de manhã, porque o São Paulo perdeu ontem para o Palmeiras. Ele era São Paulino roxo. E vamos dar esses exemplos. Quem foi a primeira empresa que fez fila para os clientes entrar e bater palma? Carrefour, 77. Ficou esquecido muito tempo. Quando a gente queria fazer, o Cândia era fora da caixa, em qualquer aspecto. Nas nossas reuniões, um dos diretores nossos lá, falecido Adilson, que era, Deus o tenha, um cara espetacular, ele falou assim: rapaz, a gente podia fazer como era feito lá em 78. Como? A gente faz uma fila, tal, ok. Muito bem. Hoje, qualquer lojinha no interior que inaugura, o povo nem sabe da onde vem. De onde vem. Faz aquilo porque alguém fez, ensinou e foi passando, virou uma cultura. Então, nesse aspecto, a cultura ela tem a ver com a visão. Ela tem a ver com como a gente quer fazer o negócio. Para quem nos ouve aqui, eu posso dizer o seguinte: a Única, ela não é uma empresa que vai te ensinar milhões de teoria. Ela vai te ensinar a fazer certo. Ponto. Com quem na prática aplicou lá e testou por anos e anos. Né? Exatamente. Exatamente. As pessoas fizeram acontecer. Por isso que nós não eu não me denomino somente um consultor. Eu sou um condutor de gestão. Né? Eu sempre fui. Então eu quero entender o negócio e ajudar as pessoas a dividirem o que elas têm. Qual que é o comportamento
que ela precisa cumprir com a empresa, o comportamento que ela precisa cumprir com ela, e outra coisa, qual o comportamento que ela precisa cumprir com o cliente. Né? Então, quando a gente olha hoje, o varejo ele tá com loja física, tá com loja virtual, ele tem uma série de medidores, e muitas empresas têm um medidor e não conseguem interpretar o medidor porque não tem um comportamento de indicador. Não é? Então, assim, vamos pensar um pouco mais aberto. A base, ela vai ser sempre trabalhada do jeito que a liderança receber a bola. Por falar em bola, vamos lembrar de regras, né? Eu joguei futsal muitos anos, futsal profissional, muito tempo. E você vê aí, com jogadas ensaiadas, que em 1 minuto dá para fazer 2, às vezes 3 gols num jogo de futsal. E às vezes os gols saem somente nesse intervalo. Exatamente. Passa O jogo o resto do inteiro jogo travado. inteiro travado. É porque nessa hora o treinador, dependendo de como está o resultado, ele muda o comportamento da equipe por conta dos jogadores que ele tem. Né? Então, existem ações que nós podemos tirar dos esportes para levar para o futebol, para levar para a empresa e entender como é que funcionam as equipes. Então, dentro da equipe eu posso ter uma pessoa que é lenta, mas tem muita habilidade de conversar com as pessoas, ou com os clientes. Eu posso ter uma pessoa muito rápida que ele é um planilheiro, ele não consegue conversar. Eu posso ter uma pessoa que é boa de seguir a regra, de seguir o método, mas não tem capacidade ainda de treinar alguém a fazer aquilo. Aí eu venho de novo com a questão do líder, o orquestrador, o maestro, que vai, olha, você vem por aqui, você vem por aqui, defendendo a cultura da empresa, né, como um guarda-chuva. Né? E a coisa acontece. Hoje, via de regra, essa relação base, meio da base e meio da liderança. Liderança, ela não acontece. É meio que ditatorial as coisas. Né? Então, o nosso papel qual que é? Já com a nossa metodologia, que é nossa, é registrada, ela é reconhecida, né? A gente faz esse intermeio para que base, média gerência e alta gerência se entendam. Fala a mesma linguagem. Fala a mesma linguagem. Que na verdade, Pádua, a cultura ela funciona assim, né? A gente sempre fala sobre isso, nós três. É a pirâmide invertida. O cliente é mais importante. O cliente é mais importante. Quando a gente fala de inverter lá dentro, quem que é o espelho para a base? É a alta gestão. Mas nós temos que virar ela para a base falar com o cliente. Para a base falar com o cliente e que a base enxergue que o diretor, o dono, o CEO fala com o cliente. Usando aqui como exemplo, tem até uma história para contar disso. Tem uma história muito legal que assim, eu vibrava nos momentos que chegava naquela semana do Natal, na semana do Ano Novo. O que a empresa fazia? Olha, essa é uma dica sensacional. Se você conseguir, empresário, na sua empresa, implantar, preste atenção o que acontecia. Na semana do Natal, todo o pessoal de compras, marketing, da retaguarda, das áreas, até da logística, tirava algumas pessoas lá da logística que não interferir, que é o momento de escoar muita mercadoria, né? As pessoas que conseguiam iam para a loja, empacotar, atender o cliente naquelas funções que na verdade não eram muito técnicas, porque eu não ia conseguir levar um funcionário desse do escritório para fatiar queijo, né? Não é isso que a gente está falando. Cortar uma carne, não é disso. Mas é para atendimento. Limpar lá uma maçã, limpar a balança do FLV lá do Horti, para pesar as frutas para o cliente. Então esse pessoal do escritório descia e as equipes de loja, olha que legal, as equipes ficavam assim encantadas, porque para o pessoal do chão de loja eram os reis. Essas pessoas, inclusive, quando vão na loja, em algumas empresas, parece que os funcionários da loja estão ali para servi-los. E não é. De fato, as áreas da empresa, elas existem para servir a loja, a operação. Exatamente.
E na prática, na maioria das empresas, esse negócio é invertido. Então, quando a pirâmide inverte, é o seguinte: o dono segue as regras, segue lá o que está escrito na cultura, ele que desenvolveu, que parte do dono, missão, visão, valores, está lá. Então, se o dono pratica, aí a média diretoria vai praticar, a liderança mais de base vai praticar, e a base, enfim. Então, acontecendo dessa forma, a cultura da empresa vai de forma simples, prática e no dia a dia acontecer. Daí a empresa cresce e permeia. Por que que algumas empresas não passam da Não segunda tem, geração? não tem isso. A maioria não passa da primeira geração, porque não fortalece, como o Cleider falou agora muito bem, agora há pouco, da cultura, não fortalece a cultura, não tem disciplina em seguir as regras, né, Padua? Você falou aqui muito bem. Não segue as regras, não segue o que está escrito, claro, que não é aquela coisa totalmente A engessada. liderança precisa interagir. Mas se está lá, eu lembro que lá nas paredes do Pão de Açúcar, a empresa que eu trabalhei, tinha lá algumas frases da cultura, né? Várias frases, né? E umas frases que assim traziam um reforço para que do dono a qualquer pessoa que passasse por ali, até um fornecedor, entendesse qual que era realmente a essência, né, do comportamento, né? Exato. Só para colaborar. Esse negócio do dono do escritório todo parar e ajudar na operação da loja, ele revolucionou o Pão de Açúcar. Mas não foi o Pão de Açúcar que criou. Foi um cara que chamava Denis Deforey, o cara que inventou o Carrefour, certo? Então, ele pegava o pessoal por uma necessidade e levava para as lojas. Ao longo do tempo, esse dia ganhou um nome, o Dia da Crença. Os mais antigos de Carrefour que estiver ouvindo a gente, né, vão lembrar disso. O Dia da Crença, então, era um dia especial para todo mundo se mover. O Pão de Açúcar usou isso maravilhosamente bem, em todas as suas divisões, porque ele importou para os departamentos também. Aí no Cândia, eu vinha do Pão de Açúcar, no Cândia eu criei a Semana da Crença. Todo sábado ou domingo, o pessoal dos escritórios fazia plantão nas lojas, para gerar exatamente isso que você falou, unidade. O comprador saber quanto é difícil fatiar o que o povo pensa que é fácil. Não é não. Pensa que é fácil tirar o pãozinho naquela, o mais clarinho, o mais escurinho. Pensa que é muito simples. Difícil. Então, essas coisas vão gerando a cultura, né? Dentro desse formato, e é muito importante, a gente trabalhou muito tempo nas equipes de treinamento, né? Então, a gente tinha que estudar para poder aplicar. E a gente foi vendo, assim, comparando empresas com empresas, que essas crenças todas, elas foram massificando o Brasil afora. Foi um grande benchmarking, né? Adaptando, acontecendo. E ela chega agora aqui nas nossas lojas com as pessoas sem saber a origem daquilo. Então, um dos papéis que eu procuro ter é ensinar a origem do negócio. Por quê? É bonito a gente saber da história. Eu me sinto altamente feliz de poder contribuir com coisas que a gente viu no Publix ou no Corte Inglês, né? Os estrangeiros, vamos dizer assim, principalmente os europeus, eles são fissurados nessa questão da coletividade. Eles são fissurados em fazer as coisas acontecer de uma maneira correta, né? O varejo europeu está uns 12, 15 anos na frente do brasileiro, né? Porque tem muita coisa lá que está ligado com o líder. Um líder lá é paparicado, não é igual aqui, chutado. Ele é paparicado, ele é reconhecido. É uma diferença entre ser paparicado no sentido que você está falando de ser reconhecido, Isso. do que ele ser paparicado no sentido de ter benefícios. Benefício, exatamente. Ele é o... Aqui ele tem benefício que é amigo do dono. ele faz parte da realeza, então ele tem direitos, ele se sente superior e no E tem direito de deveres. pisar. E tem Ele se deveres. sente no direito de pisar.
E aí, quando você estava falando, Dalci, eu estava refletindo uma questão muito importante em relação a essa questão da cultura, esse ponto da cultura. A gente fala muito aqui de varejo, fala muito de supermercado, porque é da tônica, né, da história, principalmente de vocês dois, né? Mas isso é em todo o negócio, né? Eu tive a oportunidade de passar aí mais de 17 anos, 15 anos, diariamente, de segunda a sexta e muitas vezes até sábado e domingo, atendendo diariamente empresas diferentes, num ritmo muito grande, né? Vendo negócio de todo tipo, desde uma oficina mecânica, um salão de beleza. No mesmo dia, atendia 6 empresas, por exemplo. De manhã De era atividades diferentes. atividades totalmente diferentes. Eu ia para uma oficina, depois uma padaria, depois um salão de beleza, depois era uma loja de cosméticos, depois era uma indústria e grande, média, pequena, né? Mas enfim, o que é que a gente percebe no geral? É o conflito geracional. Quantos donos de empresa a gente pode citar que tem um bom relacionamento com os seus filhos? É. A grande Que o maioria. diga com seus funcionários, daquele tipo que ainda tem empresário, dono hoje, que tem a satisfação de chegar na empresa, os funcionários, Tem o homem medo do homem, chegou, tem medo do tem homem. medo do homem, então Pois é, causar mas eu tô essa falando sensação, do inclusive fruto do isso, sangue dele, né? O fruto inclusive, do sangue dele. Eu vou citar aqui várias vezes essa situação, porque ela me chamou muita atenção. Eu estava mostrando para um proprietário um formulário de autoavaliação de líderes, que foi aplicado com a equipe dele, e eu disse assim: vamos fazer contigo? E aí chegou no ponto e você é um bom formador? Ele disse: sou ótimo. Eu ensino tudo que eu sei. Eu gosto muito de ensinar. Aí eu disse assim: e o problema com teu filho, que não trabalha contigo? Ah, eu gostaria que meus 2 filhos trabalhassem comigo. E os filhos não trabalhavam com ele porque não conseguiam se encaixar. Se ele não consegue se comunicar e se relacionar com o filho, se ele não conseguiu formar o filho dele, primeiro de tudo, o formador tem que entender que não é um Lego que você vai montar e vai ser sempre igual. É. Tá mais para uma planta que você vai lá, vai regar, vai adubar e ela pode crescer ou não, ela vai ficar naquele formato ou não. Você espera que ela tenha um formato, mas ela não vai ser do formato exato. É Isso lógico que mesmo. de uma semente de abacate vai sair um abacateiro, não vai sair uma mangueira. Você sabe a semente que você está trabalhando. mas Você sabe que você não vai pegar uma semente de abacate e plantar num jarrinho pequeno. inclusive, Cleider, só te interrompendo um momento, para quem tem filho, 2 filhos, a partir de 2 filhos, sabe que é isso que você está falando. Da Mesmo mesmo pai, da mesma gêmeos, mãe, e gêmeos, são DNA idêntico totalmente e diferentes. Exatamente. desde bebezinho já personalidade diferente. Só que olha só a viagem que eu quero propor aqui. Se o cara, eu entendo, isso não é um julgamento. Não é dizer que o empresário ele é ruim e não sabe se relacionar com a família. Até porque por aquela cultura que nós estávamos falando, do trabalho, o cara trabalhava o dia todo, ele não teve muita convivência com. E outra coisa, não se falava de comportamento, de como lidar com situações difíceis, não se tinha essa informação. É uma coisa até que eu falo muito com meus pais. Meus pais dizem, é porque no nosso tempo comia isso, comia isso. Primeiro começar pela fórmula, né? Que antigamente o iogurte era o leite, o soro, não sei o quê. 3 ingredientes. Hoje em dia tem 50, né? É. Então já começa por aí. Mas vem a questão da informação, que hoje a gente tem acesso à informação e hoje a gente consegue lidar melhor. E tem até uma pesquisa que fala que os pais hoje em dia passam muito mais tempo com seus filhos, os pais homens, né? Então, assim, é algo que vai interferir nessa relação no longo prazo. Mas, se eu não consigo me relacionar com o fruto do meu sangue, com meu filho, tudo, como é que eu vou me relacionar com um estranho no trabalho? Lógico que às vezes é mais fácil. Por quê? Porque eu exijo menos dele. O meu filho eu quero exigir mais. Mas se eu não consigo me relacionar, se eu não consigo implantar a minha cultura, o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, entender que ele é diferente, entender que ele tem o desempenho dele, o caminho dele, como é que eu vou fazer isso numa empresa de mentalidades e É. comportamentos tão diferentes? Que mecanismo eu posso fazer para isso? Segundo,
muitas vezes o empresário ele prega uma coisa, mas pratica outra. É. E o mais importante é o reflexo do teu comportamento. Se você é um que resolve as coisas de uma maneira, lógico, tá pegando fogo, você tem que ir lá apagar. Mas existe um manual para apagar incêndio. o como, né? Você chega lá e apagar De qualquer de forma. qualquer forma. Hoje vale, amanhã não vale. É, Eu posso perguntar então para vocês assim. Então, a gente está falando um pouco do comportamento, um pouco da liderança, um De pouco regras. de regras, juntar a equipe. O que nós, como única, podemos fazer? Fazemos. O que nós podemos fazer na prática, né? Assim, sem delongas. Nós vamos pegar um empresário desse, sentar e falar assim, meu amigo, vamos seguir aqui um processo de mentoria assim, assim, assim. Vamos tirar um disque seu para ver qual que é seu perfil. Vamos trabalhar você dentro do seu perfil. Isso é uma coisa. Cadê a sua equipe? Vamos juntar eles aqui e ver as ideias que eles têm. Vocês sabem que as equipes têm ideias? Muitas vezes elas têm mais ideia que o próprio líder, mas Exato. eles não são escutados, Não são estimulados a falar, não são a participar. estimulados. Para isso, também há muito tempo nós trabalhamos com o Papo, o programa aberto para ouvir, Que foi premiado, né? premiado. Para quê? Para as pessoas sentarem e falar onde estão as dores. Quem sabe as dores é a equipe, não é o líder, não. eles sabem das dores Sabe das e dores. sabem Como das resolver. ideias de como resolver. Exatamente. E aí, quando eles dão as ideias de como resolver, eles assumem o quê? Comprometimento. Comprometimento. Maior. Muito bem. Aí as regras funcionam, a disciplina Muito bem. está garantida, e as coisas Exatamente. acontecem. Só para os nossos parceiros, né, que estão acompanhando aqui o programa entenderem, essa metodologia da Única, ela traz as pessoas para um ambiente só, né? Então a gente vai trabalhar a parte teórica, a parte prática, mas nós vamos trabalhar a parte lúdica, que é onde as pessoas estão mais livres. A gente já fez muitas coisas desse tipo, Exato. né? Então, nesse ambiente, as pessoas vão falar, vão participar, e no final, nem é meu, nem é seu, é nosso. Nossa. Existe uma metodologia Nine Box, Pronto. por exemplo. Como que, exatamente o que você acabou de falar, nós temos aí o combinado de aplicar a metodologia Nine Box, né, no mapeamento de competências, para desenvolvimento de pessoas e lideranças de uma forma lúdica. Exatamente. Isso, através de pesquisas que eu já fiz, eu não vi ainda alguém fazer. Então, a única vai trazer de uma forma lúdica, de uma forma muito simples, a aplicação da metodologia que já tem, ó. Para muito você tempo ter no uma mercado. ideia, quando nós lançamos a primeira vez um programa lúdico, era um grupo de... Alô, Flávio Soares, grande figura. Nós criamos a metodologia baseada em alguns dados e começamos a aplicar. Alguns amigos de RH viram e falaram, não, vocês são malucos, isso não encaixa. Tá certo, nós não mudamos. Algumas universidades viram, né? Acharam bacana, mas não pediram para incorporar aquilo, né? Algumas grandes empresas de consultoria viram, gostaram, quiseram contratar a gente, né? E num dos modelos, também não vou citar nomes, mas eles falavam assim, venha para cá e essa metodologia será nossa. Aí eu, não, primeiro que eu não vou ser uma cópia sua, né? E outra que a metodologia não encaixa com o perfil da sua empresa. A sua empresa é para altas auditorias, não é para fazer esse trabalho. E fomos aplicando, assim, é simplesmente espetacular a gente ver como as pessoas mudam, inclusive os empresários, nesses programas que nós temos aqui. Eles encaixam, eles criam regras entre eles, eles recriam a metodologia. Por exemplo, uma das técnicas da Única, você entra no setor e vai analisar os processos. Muito bem, nós esticamos a mesa aqui, desenhamos uma timeline e vamos trabalhar o processo com eles. Etapa 1, como é que você faz? E você. A 2, a 3, isso aqui volta, isso aqui. Nós construímos o processo com eles. Sabe por quê? Porque eles sabem.
Eles que vão ter que sabem. fazer, como é que eu vou implementar Eles algo sabem. de cima para baixo e dizer você é obrigado a fazer isso e eu não mostrei para ele na prática, ele não participou do processo, ele vai dizer isso aí é só teoria, só para ficar bonito ali. E aí é o que acontece muitas vezes, é gerado um material e ninguém liga para isso na Quer ver? prática. Um case bacana sobre essa metodologia toda, eu posso citar a Pague Menos, né? Pague Menos em 2000, nós fizemos um trainee, 100 pessoas para trainees. 100 pessoas. Então o método consistia no seguinte, nós criamos um book onde ele teria que trabalhar os 4 pilares da gestão, da harmonia de gestão. Estrutural, pessoas, mix, né? E gestão diária, certo? Muito bem. Eles teriam que ir para 5 regionais, 20 para cada uma. E lá no book estava descrito assim, por exemplo, no estrutural, tinha loja que ele tinha que pintar a loja, tinha loja que tinha que diminuir, tinha loja que tinha que aumentar o layout, tinha loja que tinha que botar o dermocosmético para a direita, tinha loja que tinha que inverter a perfumaria, tinha loja que tinha que aplicar formação, todos tinham que aplicar manual de formação em suas equipes. Então foi um programa de 30 dias internados aqui em Fortaleza, onde a gente passou toda essa metodologia do book. Nessa questão o RH naquela época ajudou bastante. E depois nós distribuímos eles por 5 regionais, 5 cidades, para eles irem junto com o regional e os gerentes das lojas Fazer aplicar aquilo. implantação. A implantação. Como ele foi lá e ensinou o gerente, ele foi um formador. Então, um gerente trainee foi formador de um gerente oficial. Que virou multiplicador na unidade. O gerente que recebeu aquela formação transportou para o gerente trainee a vivência dele de gerente. E no final, eles assinaram o documento de comum acordo de que ambos estavam formados oficialmente. Então, nós conseguimos fazer uma formação progressiva com aproximadamente 200 gerentes internos antigos, através de 100 novos, inclusive os regionais, inclusive suas bases. Assim, foi um trabalho espetacular. Nós inventamos isso? Não. Nós pegamos de outras organizações, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e juntamos na metodologia. Na vivência que a gente tem por aqui, a gente vê várias empresas ótimas, com perfil ótimo, que falta só um clique. Nós podemos fazer esse clique. Podemos fazer. Nós podemos aplicar um DISC. O DISC, lá para os final dos anos 90, começou uma febre. Final dos anos 80, começou uma febre de DISC. Poucas empresas tinham acesso, era muito caro. Então você contratava para fazer com os diretores. Mas não adiantava fazer só com os diretores. Porque você queria ver o perfil dos gerentes. E outra coisa, não é só aplicar o DISC. Não. É fazer com que o outro entenda o DISC exatamente. também. Eu tenho um exemplo agora recente, em um evento, uma pessoa questionou um exemplo que eu dei e a turma olhou para ele dizendo assim, tá doido, para que essa grosseria, né? E aí, na hora eu parei, respirei, porque o meu normal também seria defender o meu ponto de vista, né? Aí eu parei e disse, não, peraí. O seu dominante alinhamento que tá dele é diferente. Então eu que tenho que mudar o exemplo. Deixa eu mudar o exemplo. Exatamente. Eu não tenho que mudar a pessoa. Eu tenho que entender. Por que Exatamente. incomodou? Eu dei um exemplo normal que não incomodou ninguém, mas para aquela pessoa ela se sentiu incomodada. Falando sobre jogo, que quanto mais você joga, mais aumenta a dificuldade. Exatamente. E a pessoa disse, não, de jeito nenhum. De uma forma que todo mundo olhou e disse assim, pra que essa violência num assunto tão simples? Tão simples, né? Aí eu jogo o dia todo e não fica mais difícil. Não, o que eu tô falando é que o nível de dificuldade vai aumentando, porque na vida, quanto mais você aprende, mais desafios você vai galgando. Não fica mais fácil, né? Você fica mais... É verdade. E diante de tudo isso, vamos aí caminhando aqui para o fechamento do nosso tema de hoje, né? Que é comportamento, através de regras, através de seguir o que de fato tem que ser realmente colocado na prática, como isso tem que ser colocado na prática, com disciplina.
E aí, começando pelo Cleider, para a gente fazer o encerramento, suas considerações finais, em seguida o Pada, e eu faço o Perfeito. comentário de fechamento final. O Padua deu um exemplo, né, de como implementar, e eu acho interessante a gente finalizar mostrando essa parte prática, né, como é que é isso, porque senão fica muito parecido com, a gente está só falando de seja bonzinho, de cultura, Não, o não. líder é vilão, isso, aquilo, não. São cenários diferentes em situações diferentes, mas que tem uma metodologia que aplicada gera resultado. E Sem aí, sombra de puxando dúvida. a brasa para minha sardinha, né? A manualização é um processo fundamental. Até porque vocês dois, na vida profissional de vocês, se basearam extremamente em processos bem definidos, porque vieram, conviveram, participaram de organizações com processos claros e definidos. Então, sendo bem direto, é fazer um fluxograma, fazer um manual, fazer um checklist, mas não é só isso. É fazer isso se tornar uma peça real e não uma peça de ficção. Isso mesmo. Como? Através da capacitação constante. Toda semana para estar tendo uma formação. E assim era nas empresas, né, que vocês participaram. A capacitação é algo constante. Vou até aproveitar para puxar aqui um assunto que a gente vai falar com frequência aqui, que é Star Wars, né? Então, fazendo uma comparação em Star Wars, a Ordem Jedi ela tem os níveis. O nível mais básico são as crianças, os younglings, que ainda estão ali aprendendo o básico. E aí ele vira um padawan quando um cavaleiro Jedi vai treiná-lo. Escolhe treinar aquele youngling. Aí ele vira um padawan. Padawan, ele passa a ser um cavaleiro Jedi quando ele passa nos testes da ordem. Ele está certificado como cavaleiro. E o cavaleiro, um dos pontos, pode ter alguns outros pontos para ele virar um mestre Jedi, mas um cavaleiro ele vira um mestre Jedi quando ele forma um Padawan em cavaleiro Jedi. Todo ciclo, né? É igualzinho a escala de crescimento de gestão. Então, só que muitas vezes nas grandes empresas isso acontece, mas nas pequenas isso não é claro, não é visível. É porque tem um Darth Maul dentro das empresas. Você só Legal. consegue fechar o ciclo quando você formou alguém Isso. que está pronto para formar outro. É isso. Não é formar alguém Que é um para que é um dos executar. programas únicos, líder formador. Por isso que é o líder formador. Não é para formar alguém para executar. É para formar alguém para formar. Formar. Então, manualização, processo, formação. E essa formação é que vai fazer a diferença. A gente vai ter outras oportunidades de aprofundar, mas aí entra a análise comportamental, entra as nossas ferramentas de dinâmicas, entra muita coisa interessante que é feito, mas não é do dia para a noite que se muda uma organização. É Exatamente. processo e continuidade. Perfeitamente. Então, olha, Pádua, o que você diria aí para fazer um primeiro, fechamento? agora com a comparação de Star Wars, daqui a pouco vão falar que eu sou o mestre Yoda. Já fala, ainda tá todo de verde hoje. Mestre Yoda. Mas essa questão, a formação, ela é uma junção de duas palavras, forma e ação. Né? A gente aprendeu também que uma frase que é administrando e andando, gestionando e andando, Trocando o pneu. trocando o pneu com o carro em movimento. Isso. Né? Até já falaram de suportar o trem nos trilhos. Rapaz, tem muita criatividade. Né? Mas usando essa questão do Jedi, usando o que nós falamos, isso dá uma satisfação muito grande porque nós somos reconhecidos como formadores. Né? Então, nós já temos essa missão. Esse trabalho de desenvolver nas empresas menores, que a gente viveu muito isso aqui no Ceará nos últimos 20 anos que eu tenho trabalhado aqui, é você tirar um Darth Maul, né, que é aquele espectro, A encarnação do mal. a coisa ruim que está dentro das empresas, tirar ela para a moçada andar. Essa é uma proposta nossa. Né? O empreendedor melhora, os seus gerentes melhoram e sua base melhora absurdamente, ao ponto de não querer sair, querer ficar para poder crescer. O dono precisa ver isso para expandir o negócio. E aí a coisa acontece. Existem alguns bons casos aqui, mas nós temos uma trilha gigantesca para andar
E não vai ser com consultoria estancada, com consultoria pontual num problema que nós vamos resolver. Esse negócio da Única é global, é holístico, é integrado e ele é energizado, né? Esse é o grande sucesso que acredito a gente vai poder dividir com o pessoal. Com certeza, muito bem colocado pelos dois. E acrescento aí que através de metodologias que foram comentadas aqui, de formas de fazer acontecer, né, a comunicação, que através da comunicação da forma correta, vem aí a disciplina com as regras, com as normas do que tem que ser feito, como tem que ser feito, tudo manualizado, como foi colocado aqui pelo Kleider. Está lá escrito, está no manual, sai mais um peso das costas do dono. Exatamente, exatamente. E qual seria esse peso? Se eu perder aquele funcionário, eu estou perdido. Exatamente. Ele só fala e comenta com a esposa ou com um sócio. Não podemos perder o funcionário Zé. Se o Zé sair, nós estamos perdidos, porque ele detém, o Zé detém o conhecimento, os processos todos. Então, ele sabe, e todo mundo sabe que a empresa tem processo, mas não está desenhado, não está escrito, não está formalizado, registrado, está meio que na operação do dia a dia. É disso que a gente falou aqui. Exatamente. De uma forma em que, com a inteligência da Única, a gente consiga levar para as empresas o desenho de tudo isso, padronizado, de uma forma em que o empresário, o dono, destrave isso e perca a dependência de que se um funcionário sair ou alguma coisa acontecer na empresa, as coisas vão perder o rumo. Um pouquinho, muito legal quando acontece da equipe se incomodar quando um comportamento, uma atividade, uma tarefa não está registrada. Porque ela sente tanto a confiança quando a tarefa está registrada, que quando algo novo, algo que não foi registrado acontece, diz, epa, peraí, não está registrado. Por quê? Porque ela percebe que ali é tanto uma segurança para a chefia, mas é para o colaborador também. E para o negócio. E para o negócio, porque gera resultado. Como é que eu vou ser cobrado por algo que não está registrado? Exatamente. Perfeito. Então é disso que nós falamos. É um prazer receber aqui a visita, receber aqui os meus amigos e sócios, Pádua Gracioli, o Kleider. São pessoas aqui que têm um conhecimento absurdo, vocês viram aí, como a gente já falou, são anos de vivência na prática, não é? De testar o que a gente falou aqui, como foi bem colocado pelo Pádua. Nós não estamos falando de consultoria, nós estamos falando de fazer acontecer, de colocar uma forma das coisas acontecerem de uma forma simples e prática no seu negócio. A Única está com esse propósito de uma forma inteligente e, com certeza, nos nossos próximos episódios nós traremos aqui muito mais informações, muito mais formas de fazer as coisas na prática. E com a presença desses dois gigantes aqui, eu tenho certeza que a gente, trazendo esses insights, trazendo essas ideias aqui, você, empresário, você, trabalhador, você, gerente, vai conseguir extrair muita coisa boa e melhorar o seu negócio, melhorar a sua operação e trazer muito resultado para que a empresa possa continuar se perene nesse mundo aí que está muito difícil das coisas acontecerem. São muitos fatores externos aí, econômicos, financeiros, tributários, a interferir no seu negócio. E se você organizar, se você botar as coisas como devem ser colocadas, cuidar de pessoas e processos, não tem erro. Vai dar tudo certo e você vai crescer absurdamente. Muito obrigado, mais uma vez, Dalci Herculano, eu agradeço. Kleider Alves. Obrigado, Kleider. Obrigado, Pádua Gracioli. E até o próximo episódio.